Olá, terceiros anos! Vamos lá dar início à nossa aula 5. Então, hoje nós faremos a aula 5, parte A. Conforme vocês já estão acostumados, vocês vão preencher o cabeçalho, tá? Lá em cima, na página 1, tá? Da aula 5. Preencham aí o nome da escola, o seu nome completo, o nome do seu professor ou da sua professora e a turminha de vocês. Aqui está o nosso calendário. Hoje é dia 8 de abril de 2021, quinta-feira. Então, coloquem lá em cima, tá? No espacinho da data, dia 8 do 4. Nós já estamos no mês 4, ok? E a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é sobre um gênero textual chamado folheto. Vocês já ouviram falar sobre folhetos? Provavelmente vocês já conhecem, tá? Existem muitos tipos de folhetos, folhetos informativos, folhetos de propaganda, tá? Observem esse daí que a Tio Elide colocou como exemplo. Este daí é o informativo sobre a Covid-19, tá? Sobre o momento que nós estamos vivenciando, né? Sobre a pandemia. Então, nós temos aqui algumas informações importantes sobre Covid-19, tá bom? Aí na aula de vocês, página 1, tá? Aqui, ó. Página 1, a Tio Elide vai ler esta parte aqui, ó, da página 1. O texto que você vai ler é um folheto. Folheto é um impresso, então ele é impresso, tá? Contendo um texto curto, que pode ser informativo ou publicitário, que faz propaganda de algo, tá? Que informa ou divulga algo. Tem a finalidade de criar no leitor a necessidade de adquirir um produto, visitar um lugar, participar de um evento ou de uma campanha, assim como pode influenciar um comportamento. Então, os folhetos servem para informar algo, para divulgar, tá? Para fazer campanhas. Olhem só, olha um folheto. Como escovar os dentes dos pequenos? 1. Escove a frente. 2. Escove a parte de trás. 3. Escove os dentes de trás. 4. Escove a língua. Então, aqui tem um passo a passo, né? De como escovar os dentes dos pequenos. Então, é um folheto. Tá? Um folheto informativo, está informando como que se deve proceder à escovação dos pequenos. Agora, vocês vão fazer uma interpretação sobre o folheto, tá? Vocês vão responder, ó. Exercício 1. Qual o assunto deste folheto? Este folheto aqui, meninos. Qual é o assunto principal? Tá falando sobre o quê? Tá fácil. 2. Para que serve esse folheto? Vocês vão assinalar a alternativa correta. A. Para divulgar o nascimento do urso. B. Para informar o crescimento dos pequenos. C. Para divulgar a importância do sorriso. D. Para orientar como deve ocorrer a escovação. Para que serve este folheto aqui? Vocês vão assinalar a alternativa correta, tá bom? 3. Agora vocês vão virar a página, tá? Página 2, aí da aulinha de vocês. Virem aí o material. Página 2, atividade 3. Ó. Qual é o público-alvo deste folheto? Ou seja, quem são os possíveis leitores?
aquele folhetinho que a tia Welid leu, quem que é o público-alvo? Para quem que aquele folheto foi escrito? Quem são os possíveis leitores, tá? Do folheto. 4. Leia as palavras e organize-as em ordem alfabética. O que é ordem alfabética? Terceiro ano. A ordem que aparece no alfabeto. Então, aqui nós temos o alfabeto aqui embaixo, ó. A, B, C, ó. Aqui, ó, o alfabeto, ok? Para a gente organizar em ordem alfabética, nós temos que prestar atenção na primeira letrinha das palavrinhas. Língua começa com L, tá? Dentes começa com D. Trás começa com T. Frente começa com F. Pequenos começa com P, tá? Escovar começa com E. Então, vocês perceberam que a tia foi circulando aqui as letrinhas? Agora, o que vocês vão observar? Prestem bem atenção. Ó, qual é a letrinha que está circulada primeiro? D, não é? Então, vocês vão vir aqui. Qual é a palavrinha que começou com D? Dentes. Então, qual será a primeira palavra? Dentes. Ó, a palavrinha com D é a primeira. Palavrinha com E é a segunda. A palavrinha com F será a terceira. Palavrinha com L, a quarta. A palavrinha com P, a quinta. E a última será a com a letrinha T, tá bom? A ordem do alfabeto, ordem alfabética. Agora, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a ortografia de um S, um S, dois S's, C ou C cedilha, tá? Antes de iniciarmos as atividades aí sobre a ortografia de um S ou dois S's, ou C ou C cedilha, aí da página 2, nós vamos aprender um pouquinho sobre as regras, tá? Sobre a ortografia de um S, dois S, C ou C cedilha, ok? Então, vamos lá. S, um S. A letra S assume diferentes sons quando está entre duas vogais ou entre vogal e consoante, tá? Então, S, quando está entre vogais, eu posso usar dois S's, tá? Agora, S, quando está antes de consoante, eu não posso usar dois S's, tá? Olhem só. Usamos um S, ó. Usamos S com som de S. Que é isso, tio L, de S com som de S? S tem som de S quando ele é forte, quando ele faz aquele barulhinho assim, ó. É, barulho da cobra. Tá? Usamos S com som de S no início da palavra. Então, quando o S está lá no início, ele tem esse som.
e depois de consoante. Então, quando o S está depois da consoante, ele também é forte. Ele faz o barulhinho da cobra, faz assim, ó. Olhem alguns exemplos. Sapo, sapo. S lá no início da palavra. Então, é essa regrinha aqui, ó. Usamos S com som de no início da palavra, ó, sapo, ou quando está depois de consoante. Relembrando que quais são as consoantes, terceiro ano? São todas as letras do alfabeto, exceto as vogais, né? Nós temos 5 vogais, A, E, I, O, U. O restante são todas consoantes. Então, ó, L, consoante. Então, S depois de consoante. Não posso usar 2 S's, mas ele é forte. Bolsa, bolsa. Então, tem um som forte, tá? Outro exemplo. Este exemplo, ele tem as duas regrinhas juntas, tá? A regrinha de S no início da palavra, que a gente não pode usar 2 S's lá no início das palavrinhas, igual a regra do R, lembram? Depois de consoante, não podemos usar 2 R's. E lá no início da palavra também não usamos 2 R's. E é igualzinho a regra do S também. Então, ó, salsicha. Sal é forte, ó. Sal. Si. Também tem o som de S, não é? Salsicha. Tia, por que a gente não pode usar 2 S's aqui? Porque, olha aqui a consoante L. Depois de consoantes, não podemos usar 2 S's, tá? Ok? Agora, 2 S's. Os 2 S's, eles podem ser usados quando estão entre vogais, igual a regrinha do R, lembram? A letra S assume diferentes sons quando está entre duas vogais ou entre vogal e consoante. De novo, ó. Usamos 2 S's com som de S. Então, é forte também, não é? Só que agora 2 S's. No meio de palavras e entre vogais. Então, quando os 2 S's aparecem lá no meio da palavra que está entre duas vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Aí ele tem um som forte e eu posso usar 2 S's, tá? Olhem os exemplos. Pêssego. Pêssego. Ó, cego. Pêssego. Então, eu posso dobrar S, eu posso usar 2 S's. Aqui eu posso. Por que que eu posso? Olha aqui, vogal E de novo. Então, os 2 S's estão entre vogais. Então, eu posso, ok? E quando eu vou separar a sílaba, é muito importante que vocês se recordem dessa regra. O 1 S fica na primeira sílaba, no caso, em uma sílaba, e o outro S fica em outra sílaba, tá? Ok? Pêssego. Então, 2 S's eu posso usar, porque é forte, ó, som da cobrinha, e está entre vogais. Então, eu posso usar 2 S's. Osso. Osso, tá? Osso. 2 S's. Por que que são 2 S's? Porque o som é forte. Osso está entre vogais. Ó, vogal O, vogal O. Então, eu preciso usar 2 S's aqui. E eu vou explicar por que que vocês têm que colocar 2 S's aí.
Existe uma outra regrinha que nós vamos aprender mais pra frente, que diz assim: um S entre duas vogais tem som de Z, som de Z, tá? Então aqui, se eu colocar um S só, vai ficar assim, oso, oso. Um S entre duas vogais tem som de Z, tá? Então aqui eu não posso colocar um S só. E pêssego, tio Elid, fica pêssego, pêssego, se eu colocar um S só. Por quê? Por conta da regrinha. Um S entre duas vogais tem som de Z. A tia tem até uma musiquinha para falar isso. Um S no meio de vogais tem som de Z, tentando enganar você. Sempre canto essa musiquinha para os meus alunos, eles gostam bastante. Vassoura, outro exemplo, ó. Vassoura, vassoura. Então aqui, ó, vogal A, vogal O. E o S aqui, ele tem um som forte, ó. Vassou, sou. Então é forte, ok? Se eu colocar um S só, tio Elid, um S no meio de vogais tem som de Z, tentando enganar você. Então vai ficar vasoura. É vasoura? Não, é vassoura, ok? Então eu vou recapitular. Usamos dois S's com som forte, né? O som de S quando estão entre vogais, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar da letrinha C. C. A letra C também possui som de S também, quando acompanhadas das vogais E ou I. Quem lembra? A tio Elid já disse. Lembra? C com E, C. C com I, si. Cenoura. C com E, C. Então a letrinha C também tem o som de quando elas estão acompanhadas, quando a letrinha C estiver acompanhada das vogais E ou I, tá? Outro exemplo. Bicicleta, bicicleta. Olha aqui, C com I, si. Então, a letrinha C, ela também produz o som da cobrinha, o som forte, né? Ó, quando estiver acompanhada das vogais E ou da vogal I, ok? Agora, o cedilha, C cedilha. A letra C cedilha usamos em palavras com vocábulos terminados em. Então, lá no finalzinho da palavrinha, quando é terminado em to, tor, tivo, são e sar, tá? Quando o sufixo da palavra, quando o finalzinho lá da palavra estiver to, tor, tivo, são ou sar, aí a gente usa C cedilha, olhem só. E o C cedilha também produz esse som de tá? Olhem os exemplos. Canto, canto. Olha aqui o sufixo to. O finalzinho da palavra, ó, to. Então, a palavra canção, ela vem da palavra canção, perdão, da palavra canto. Canção vem da palavra canto. Então,
Quando tem o sufixo finalzinho em to, tor, tivo, são e sar, a gente usa C cedilha. Se canto termina com to, canção é com C cedilha. Canção, tá? Outra regrinha. Almoço. Almoço não é com C cedilha? Não é? Almoçar também. Olha aqui o sufixo sar. Ó, finalzinho da palavra sar. Sufixo é o final da palavra, tá, meninos? Então, almoço com C cedilha. Almoçar com C cedilha. Mais um exemplo. Educação. São. Educação. Então, olha o sufixo são. São. Educação. Ok? Com C cedilha. Então, o C cedilha também tem o som da cobrinha, do S forte, né? Ok? Agora sim nós vamos aos exercícios. O poeminha aí da página 2, meninos, ó. Leia o poema adaptado de Rosiana Murray com atenção. Pássaros. Então, aqui nós temos o título do poema. Pássaros. Eu vou ler para vocês, ó. O dia é de pássaros sossegados. Bem-te-vis brincam de pique no céu. Sabiás constroem melodias mais doces que mel. Andorinhas andarilhas trazem notícias de continentes perdidos. Pardais e tico-ticos ciscam sementes pelos telhados nas casas da roça. Então, aqui vocês podem perceber que nós temos alguns nomes de pássaros, né? Bem-te-vi, sabiá, andorinha, pardal e tico-tico. Agora, vocês aí na aula ao vivo vão responder oralmente para a sua professora, ó. O que vocês acharam desse poema? Comente oralmente sua opinião. Oralmente é falando, tá, meninos? Não precisa de registro, não precisa escrever. Então, você, agora aí com a sua professora, daí da aula ao vivo, vai falar para ela o que você achou daquele poema, tá? É oralmente. Exercício 2, aí da página 2, tá? Leia as palavras abaixo. Então, nós temos aqui algumas palavras. Sabiás, deixa eu te mostrar, ó. Sabiás, roça, pássaros, poça, sementes, notícias, sossegados, doces, caça, vassouras, ciscam e sabor. Olhem quantas palavrinhas com som de S, não é? Todas essas têm um som de S. S forte, não tem? Agora coloque as palavras com som de S no local adequado. Então, aqui, ó, na letrinha A, vocês vão escrever todas as palavrinhas aqui desse quadro que tenham a letra S. Um S sozinho. Na B, todas as palavrinhas aqui desse quadro que tenham C cedilha, tá? Na C, 2 S's. E na D, um C, ok? Vocês vão olhar aqui neste quadro e vão organizá-las, as palavrinhas. Vão organizar as palavrinhas. Por exemplo, ó, primeira palavrinha que apareceu aí. Sabiás. Sabiás é com um S só, porque está lá no início da palavrinha, né? Lembram? Não posso usar 2 S no início de palavras. Então, eu coloquei aqui na A. Roça, ó. Roça, C cedilha. Então, vou colocá-lo aqui. Pássaros, 2 S. Poça, C cedilha. E assim sucessivamente, tá bom? Ainda aí na página 3, meninos, ó. Localize no caça-palavras. Então, aqui nós temos um caça-palavras.
as seguintes palavras. Então, aqui nós temos todas essas palavrinhas aqui e vocês vão procurar aqui no caça-palavras, tá? Pássaro, passeio, girassol, osso, assado, travessão, maçã, vassoura, passado, taça, lençol, moça, seleção, palhaço, coleção, coração, louça e roça, tá? Então, todas essas palavrinhas têm som de som da cobrinha, tá? Então, vocês vão localizá-las aqui no caça-palavra. Por exemplo, a palavrinha pássaro. Ó, tio Elid já achou para vocês. Então, achei a palavrinha pássaro, vou lá e risco ela, pra gente não se confundir, tá? Achei passeio, vou e risco passeio. Achei girassol, risco girassol. Achei osso, ok? Assim sucessivamente. Conforme vocês vão encontrando as palavrinhas, vão riscando ela, tá? Para ficar mais fácil para vocês saberem qual você já encontrou, tá bom? E a nossa aula de hoje termina por aqui. Agora a tia vai explicar para vocês a tarefa de hoje, tá? Tarefa da aula 5, parte A. Atenção para a tarefinha de hoje, tá? A tarefa será no caderno. Então, primeira coisa, vocês vão colocar a data de hoje, tá? Barretos, 8 de abril de 2021. Nome completo e vamos à tarefa, ó. Escreva 3 palavras que possuam a letra S, tá? Então, 3 palavrinhas que têm apenas um S. 2. Escreva 3 palavras que possuem as letras SS. Então, 3 palavrinhas que são escritas com 2 S, tá? 3. Escreva 3 palavras que possuem a letra C com som de S, tá? Então, são 3 palavrinhas em que tenham as sílabas C ou si, né? São as sílabas em que C tem som de C ou si, ok? 4. Escreva 3 palavras que possuam a letra C cedilha, tá? Então, mais 3 palavrinhas que são escritas com C cedilha, tá bom? Então, essa é a tarefinha de hoje. Muita atenção, se recordem das regrinhas, tá? De ortografia, de um S, 2 S, C ou C cedilha. Todos com o som da cobrinha, né? O som de S. Ok? E a nossa aula, então, termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido as regrinhas do uso de um S, de 2 S, de C ou C cedilha, o que é um folheto informativo, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!